Bem-vindos à semana 03 do nosso projeto de estudo do Evangelho de Marcos em 4 semanas, uma iniciativa do Centro de Cura Rema Petrolina. Olá, que bom que estamos juntos para mais essa análise. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. O que realmente significa ter uma fé que cura? É isso que a gente vai investigar essa semana, explorando os capítulos 9 a 12 de Marcos. É uma parte do Evangelho, poderosíssima, que revela as chaves para esse tipo de fé. E para começar, vamos direto ao ponto, bem no coração do nosso tema, com essa declaração de Jesus. Isso aqui é a base de tudo que a gente vai conversar. Tudo é possível ao que crê. Parem um pouquinho e pensem na imensidão dessa promessa. É incrível! Nossa primeira parada agora nos leva para uma cena que é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo é cheia de esperança. Lá em Marcos, capítulo 9, a gente encontra um pai completamente desesperado e uma fé que está, lutando para nascer. Tenta imaginar o cenário. Um menino sofrendo desde criança com um problema terrível, com convulsões violentas. A situação era de um desespero total. E para piorar tudo, nem os discípulos mais próximos de Jesus tinham conseguido ajudar. A frustração devia ser enorme. E é aqui, nesse apelo, que a gente vê algo tão humano. A honestidade desse pai é quase palpável. Se tu podes... Nessas poucas palavras, a gente sente a fé dele vacilando, misturada com aquela dúvida que, vamos ser sinceros, muita gente já sentiu em algum momento. E é nesse clamor, nessa sinceridade toda, que a gente encontra o ponto da virada. A lição aqui é muito profunda. A fé não precisa ser perfeita para ser poderosa. O que importou foi que, mesmo no meio da dúvida, ele se voltou para a fonte da cura. Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Certo. Agora, vamos virar a página, vamos lá para o capítulo 10. Lá a gente encontra um tipo de fé com uma energia completamente diferente. Vamos conhecer Bartimeu e a sua fé que simplesmente se recusa a ser silenciada. Pense um pouco na vida de Bartimeu. Ele vivia à margem da sociedade, era cego, dependia da boa vontade dos outros para sobreviver. Mas aí, no meio dessa escuridão toda, surge um raio de esperança. Ele ouve que Jesus está passando por ali. E ele sabe, essa pode ser a sua única chance. E o que ele faz? Ele não cochicha um pedido, não. Ele grita! Grita com toda a força que tem na alma. Essa é a voz da fé desesperada, uma fé que não tem vergonha, que não se esconde por trás da sua necessidade. É um ato de pura coragem em público. E esse contraste aqui é sensacional. De um lado, a multidão, a voz do senso comum, tentando calar o homem. Do outro, Bartimeu. E qual é a reação dele? Ele se intimida? Que nada. Ele grita ainda mais alto. É como se toda aquela oposição só servisse de combustível para a fé dele. E o resultado dessa persistência toda? Jesus para. No meio daquela multidão ele ouve o clamor de Bartimeu. A fé ativa dele, de gritar, de se levantar, de ir até Jesus, não só traz a cura, mas transforma a vida dele por completo. Ele não volta a mendigar, ele passa a seguir Jesus no caminho. Chegamos agora em Marcos 11, que é como se fosse uma aula magna de Jesus sobre a fé. Aqui ele nos mostra como pegar esses princípios e aplicar com autoridade, de um jeito que move montanhas, literalmente. A cena é bem curiosa. Jesus amaldiçoa uma figueira e no outro dia ela está seca, da raiz até a ponta. Os discípulos ficam de queixo caído, mas Jesus enxerga ali a oportunidade perfeita para ensinar uma lição sobre um poder que vai muito, muito além de secar árvores. E aqui está basicamente o manual de instruções da fé que move montanhas. Primeiro, a base de tudo, ter fé em Deus. Depois, a nossa parte, usar a nossa voz para dizer ao obstáculo para sair do caminho. Em seguida vem o desafio interno, não duvidar no coração. E por último, a convicção, crer que aquilo que foi dito vai acontecer. É um processo claro, passo a passo. Pensem bem nisso. A promessa aqui é que as nossas palavras, quando são impulsionadas pela fé e estão livres da dúvida, elas se tornam ferramentas. Ferramentas capazes de moldar a nossa realidade. É como se a nossa fé desse autoridade para as nossas palavras agirem no mundo físico. Ok, então, como é que essas 3 demonstrações de fé, a do pai, a de Bartimeu e a da figueira, se conectam com o nosso propósito, que é a cura? O que a gente descobre é que a fé não tem um formato único. Ela pode começar como uma luta honesta, como a daquele pai, pode se transformar num clamor persistente, que nem o de Bartimeu,
e pode amadurecer e virar uma fé de autoridade que fala direto ao problema. O ponto principal é que, em cada um desses estágios, ela é o canal que nos conecta com o poder de Deus para a cura. Todo mundo está em algum ponto dessa jornada. E com isso, a lição de Marcos não fica só lá no texto. Ela vem até nós, nos desafiando a olhar para as nossas próprias vidas. Qual é a montanha que está na nossa frente? Pode ser uma doença, um medo, um relacionamento difícil. A mensagem é que existe um tipo de fé para cada um desses desafios. A pergunta que fica é: qual delas vai ser colocada em prática hoje?